Olha, vamos ser sinceros aqui. O homem moderno tá perdido. E a mulher moderna? Parece que também. Ela diz que quer um cara sensível, sabe? Aquele que fala sobre sentimentos, que divide a carga mental, o tal do desconstruído. E aí, ela encontra esse cara. De um lado, vamos chamá-lo de o poeta. No papel, ele é simplesmente perfeito. Ele ouve, valida, pergunta como foi o dia dela com um interesse que parece genuíno. É o parceiro ideal que a engenharia social projetou. Do outro lado, a gente tem o lenhador. Esse cara mal responde mensagem. Ele tá focado no próprio objetivo, no trabalho, no treino. A energia dele não é de discutir a relação, é de resolver problemas. Ponto. Então, o poeta fica em casa, sem entender nada, enquanto ela está com as amigas reclamando que não existem homens interessantes, ao mesmo tempo em que ela está completamente obcecada pelo lenhador. A pergunta é, o poeta, o cara que ela diz que quer, onde é que ele vai parar nessa história? Na friendzone. Em 9 de 10 casos, ele se torna o melhor amigo, o confidente. Basicamente, o cara para quem ela liga para reclamar do lenhador. Bem-vindo ao Psiquisocial. Nós investigamos as raízes psicológicas do que acontece na sociedade. Aqui, não julgamos apenas o comportamento. Nós revelamos a lógica invisível por trás dele. Se você quer entender antes de opinar, e se você está cansado da confusão e da engenharia social que adoece os relacionamentos, você está no lugar certo. Hoje, vamos dissecar o maior bug mental do século XXI. Pra gente entender essa contradição toda, a gente precisa enxergar a mente humana como um computador. Um computador que está rodando dois sistemas operacionais ao mesmo tempo. E eles estão em conflito. De um lado, a gente tem o software. E do outro, o hardware. Bom, o software é esse conjunto de ideias que foi instalado na nossa cabeça nas últimas décadas. A mídia, a academia, a cultura pop, todos eles decidiram em algum momento que aquele arquétipo do homem focado em prover e proteger era de alguma forma tóxico. E no lugar, eles nos venderam um novo homem. Aquele que basicamente pede licença para existir e se desculpa pela própria natureza. E qual foi o resultado? Publicamente, as mulheres concordaram. Afinal, é o politicamente correto. Sim, claro, eu quero o cara sensível. O editorial do Psique Social considera que, no fundo, a engenharia social tentou convencer a mulher de que o homem ideal era, na verdade, uma amiga que paga a conta. Esse é o software, é o que ela diz que quer. Só que tem um pequeno problema. Por baixo desse software moderninho que roda liso no discurso público, existe um hardware, um sistema operacional de 200 mil anos de psicologia evolutiva. E esse hardware, meu amigo, ele é teimoso. Ele não lê artigos acadêmicos, ele não se importa com ideologia, ele foi programado para uma única coisa: sobrevivência e replicação. De acordo com os fatos, o hardware feminino não está procurando um parceiro de conversa. Ele está, instintivamente, o tempo todo, escaneando o ambiente em busca de 3 sinais bem claros. Primeiro, proteção. Esse homem transmite segurança, virilidade. Segundo, provisão. Ele é competente, ele tem foco para construir algo. E terceiro, genes. Ele demonstra liderança, confiança. A cultura pode dizer que isso é ultrapassado, mas o hardware simplesmente não se importa com a opinião da cultura. E é exatamente aqui que o sistema da tela azul. É aqui que o bug acontece. Vamos analisar agora 3 situações clássicas, 3 estudos de caso, onde o poeta ativa o software, o lenhador ativa o hardware e a dissonância cognitiva entra em cena. Ok, primeira situação. O teste do dia ruim. Ela chega em casa, cansada, e desabafa. Nossa, meu chefe me humilhou na frente de todo mundo hoje. Foi horrível, eu tô exausta. Como cada um dos nossos arquétipos reage? O poeta, rodando o software da validação, para tudo que está fazendo e diz: nossa, meu bem, que absurdo. Senta aqui e conta exatamente como você se sentiu. Ele está sendo uma amiga perfeita. Já o lenhador, rodando o hardware da ação, ouve e responde: vamos resolver. Ok, e o que você vai fazer a respeito disso? Vamos focar na solução. Ele está sendo um líder. E aí está a dissonância. O software dela estava desesperado pelo ombro amigo do poeta, mas o hardware dela se arrepiou com a força e atitude do lenhador. Ela pode até reclamar, chamá-lo de insensível na hora, mas a verdade é que ela vai dormir se sentindo muito mais segura ao lado dele. Segundo cenário, o teste da paralisia de decisão. Aquela pergunta que parece simples, mas que esconde um universo. Amor, onde a gente vai jantar hoje à noite? O poeta, sempre colaborativo, responde na hora: não sei, vida, onde você quer ir? Ele transfere a carga mental da decisão de volta para ela.
O lenhador, por outro lado, é direto. Ele simplesmente afirma: vamos naquele restaurante italiano. Te pego às 7, esteja pronta. Ele assume a liderança. A dissonância aqui é gritante. O software foi ensinado a odiar o homem mandão, mas o hardware feminino tem um profundo desprezo pela indecisão. Ao tentar ser legal, o poeta deu mais um trabalho para ela. Ao ser decisivo, o lenhador tirou um peso das costas dela. E o hardware, em silêncio, agradece. Terceiro e último cenário: o teste da vergonha. Ela chega com uma ideia de negócio um pouco sonhadora, talvez arriscada. Tô pensando em largar meu emprego e abrir um ateliê de cerâmica. O poeta, o fã número 1, responde com entusiasmo: que incrível! Você tem que seguir seus sonhos. Eu te apoio em qualquer coisa. Já o lenhador, que funciona como uma âncora na realidade, questiona: cerâmica? Certo. Qual é o plano de negócios? Qual o custo fixo? O capital de giro? Isso me parece mais um hobby do que uma empresa. Na hora, ela pode ficar irritada com o lenhador, chamá-lo de estraga-prazeres, negativo, mas lá no fundo, o hardware dela ouve o poeta e pensa: ele vai deixar a gente ir à falência por causa de um sonho? E quando ouve o lenhador, o hardware registra outra coisa. Ok, ele é o adulto da relação. Ele não vai deixar o nosso barco afundar. E isso não gera raiva, gera respeito. E o resultado final desse bug constante, dessa guerra silenciosa entre o software e o hardware, é o caos absoluto que a gente vê nos relacionamentos modernos. Para os homens, a consequência é a confusão total. Os poetas são aqueles caras legais que todo mundo gosta, mas que terminam sozinhos. Os lenhadores são intensamente desejados, mas depois descartados como impróprios para um relacionamento sério. E uma parcela enorme de homens, olhando para esse cenário sem lógica, simplesmente desiste do jogo. E para as mulheres, a consequência é uma frustração crônica. Elas se relacionam com o lenhador por causa daquele arrepio que o hardware exige, se machucam e aí tentam casar com o poeta, buscando a segurança que o software promete. Mas não funciona. Elas casam com o cara bonzinho e alguns anos depois sentem um desprezo por ele que nem elas conseguem explicar. E no final do dia, a pergunta que elas fazem é: afinal, onde estão os homens bons? Então vamos ao que interessa: o diagnóstico final. Qual é a verdade nua e crua por trás dessa contradição que está adoecendo uma geração inteira? A pergunta que começou toda essa análise precisa finalmente ser respondida. A mulher moderna odeia o tipo de homem que, no fundo, ela mais deseja? A resposta é curta e direta: Não. O problema é muito mais complexo e, de certa forma, mais trágico. Ela não odeia o homem que ela deseja. Ela odeia a si mesma por desejar esse homem. Ela sente vergonha do próprio instinto. A cultura, o software, ensinou que seu desejo biológico por força, por liderança, por um homem que não se desculpa por ser masculino, é uma fraqueza. É uma submissão ao patriarcado. A engenharia social tentou apagar 200 mil anos de biologia com 50 anos de ideologia. E, de acordo com os fatos, falhou miseravelmente. Se esta análise é a voz da clareza que você não encontrava, se você faz parte do grupo que se recusa a ignorar a realidade, inscreva-se no Psiquisocial, compartilhe este vídeo, faça esta análise chegar mais longe, ative as notificações, porque aqui nós não temos medo de investigar e expor a verdade e a análise psicossocial de forma clara e direta ao ponto. Ficamos por aqui, te espero na nossa próxima análise, aqui no nosso Psiquisocial.